Essa semana bem movimentada para variar no mercado financeiro. Ibovespa bateu recorde, as bolsas americanas subindo pra caramba também. Hoje a gente tem vídeo de resumão da semana. Eu vou te contar o que rolou, o que pode rolar na próxima e nas próximas semanas. Mas além do resumo que eu estou fazendo nos últimos domingos, eu vou falar sobre 4 ações fora do radar que eu invisto e acredito que tem um bom potencial de crescimento, valorização. Então fica até o final, é sério, o vídeo de hoje está muito bom. Quem é de casa já deixou o like, que eu sei, quem é novo seja muito bem-vindo. Até o final do vídeo eu tento te convencer a deixar o like, se inscrever aqui no canal. E começando com o nosso resumo, meus amigos. O Ibovespa bateu o recorde histórico na quinta-feira, chegando ali na casa dos 134.516 pontos. Parece que é mentira isso, mas é verdade. E digo mais, não foi só aqui que as coisas subiram, as bolsas americanas também. Nasdaq disparando 5,4% na semana, S&P 500 não ficou para trás, 3,9% de alta. Até no Reino Unido, o principal índice registrou um aumento de mais de 3%. Agora, se a gente falar do dólar, a coisa foi diferente, o que também é bom. Você quer que o dólar caia, né? A moeda americana encerrou a semana em baixa e quem não teve uma boa semana foi o pai do ferrugem, o minério de ferro. Esse sim vem caindo ladeira abaixo, mas a gente vai falar disso depois. No cenário internacional, o que a gente tem? A grande pergunta do momento diz respeito à próxima reunião do Federal Reserve em setembro nos Estados Unidos, o Fed, no qual o mercado espera uma redução nas taxas de juros. Então, para onde vai a taxa de juros e como o mercado vai responder aos possíveis, diferentes cortes possíveis que a gente tem ali? As apostas variam entre uma queda de 0,25 ou 0,5 pontos percentuais, tá? Os dados da semana já nos ajudam ali a projetar o tamanho desse corte, já que a mudança na taxa de juros ela vai depender principalmente da inflação e de indicadores econômicos que a influenciam, como consumo e produção. Então, nessa última semana foi divulgado o índice de inflação ao produtor, o PPI, que mostrou desaceleração, está sendo domado ali em comparação ao mês anterior. Em julho, o índice registrou uma alta de 0,1%, junho foi de 0,2%. O PPI ele sinaliza qual que vai ser o custo de vida das famílias, serve como uma prévia do principal índice de inflação, que é o CPI. O CPI ele é um índice de preços ao consumidor, também foi divulgado essa semana. O resultado também veio dentro do esperado, com uma alta mensal de 0,2%. Ou seja, a inflação está sinalizando o quê? Olha, galera, é o seguinte, se depender de mim, o corte vem. Estou fazendo a minha parte, estou diminuindo. Outros dados importantes também foram divulgados essa semana sobre a economia dos Estados Unidos, vendas no varejo, produção industrial. As vendas no varejo subiram 1% em julho e isso acabou aliviando também aqueles temores de recessão econômica. Pô, favoreceu pra caramba o mercado de ações, fortalece aquela projeção de um pouso suave na economia, demonstrando que você não tem aquela recessão iminente como muitos ficaram com medo nessas últimas semanas. Apesar disso, os Estados Unidos demonstram sinais de desaceleração. Isso é positivo porque a gente sabe que a inflação acaba sendo endereçada nesse caso e as apostas ao longo da semana apontam para um corte ali de 25 pontos base, 0,25 pontos percentuais. Isso indica que provavelmente os cortes serão graduais. À medida que a inflação ela for convergindo para a meta, né, do jeito que o mercado ele quer que aconteça, então, caso esse corte seja de 0,25 pontos percentuais, o mercado ele não deve reagir com muita volatilidade, é o que ele já está querendo que aconteça. Lá na Europa, o Reino Unido também divulgou indicadores importantes, PIB crescendo 0,6% no segundo trimestre, após um crescimento de 0,7% no primeiro. A produção industrial avançou 0,8% em junho, em comparação com maio, superando expectativas, que era de 0,3%. Mas o brasileiro ele quer saber da China. Como é que está a China? A China vai continuar comprando da gente? Não vai? Meu Deus, a China não pode morrer. A China também divulgou produção industrial, que registrou um crescimento de 5,10%, abaixo da expectativa que era de 5,2%, mas as vendas no varejo cresceram também 2,7%, superando a projeção que era de 2,6%. Então, está empatado. A grande questão da China
tem sido o crescimento que impacta diretamente a demanda do país por diversos produtos, como o minério de ferro, cujo preço vem caindo, atingindo a mínima dos últimos 14 meses. Muito disso é consequência do setor imobiliário por lá, que está fraco, fraquíssimo, isso gerando a perspectiva de queda na demanda por commodities. Então esse é um ponto de atenção para o Brasil, especialmente para a Vale. Se você quer saber o que eu acho da Vale, se é hora de comprar, de vender, se é hora de fazer nada, de esperar, veja esse vídeo aqui, que lá eu falo em detalhes. Apesar de esse ritmo de crescimento da China ser o mais baixo dos últimos 5 trimestres, o governo chinês apresentou um plano na sexta-feira para estabilizar emprego, promover aumento de renda, tentar ali estimular. Mas assim, sabe quando a coisa não está muito boa? O desempenho ele não está mais aquela coisa toda. Então aí uma série de dados eles demonstraram recentemente que a economia chinesa ela precisa de estímulos para conseguir sustentar uma recuperação e também precisa estimular o consumo. E tudo que depende de estímulo demais, tudo que você precisa ficar estimulando e tal, pode ser que uma hora dê ruim. Então, isso aí é um risco. Tá rolando um pouquinho do globo aqui. A gente vai para as tensões no Oriente Médio entre Israel e Hamas, com possíveis ataques do Irã e dos aliados ali que estão elevando o preço do petróleo devido aos receios de uma redução na oferta em função de uma possível guerra acontecendo ali e a coisa ficando feia. Você tem 1/3 do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. A Petrobras pode sim se beneficiar com o aumento do preço do petróleo, mas por outro lado, a gente pode ter inflação também, combustível impacta a inflação, consequentemente, mais pressão inflacionária, você impacta a Selic também. Então, commodity é cíclico? É. Você precisa ter só Vale na carteira? Não precisa. Dá para ter algumas empresas comprando sempre na baixa do ciclo ali, que é o mais certo na minha opinião. Você pode se expor ao petróleo se você quiser, sem precisar investir na Petrobras, que é estatal, você não gosta. Então o que a galera faz? Não compra, mas aí depois que já subiu 100%, 150%, todo mundo quer investir na produtora de commodities do momento. Então, como diz o famoso poeta brasileiro, cujo nome eu vou ficar devendo, quem não tem as manhas, favor considerar manter-se fora. Não entra não, pai. E por falar em Brasil, a semana ela foi cheia de indicadores também, pauta no Congresso, especulação sobre taxa Selic, sobe e não sobe, para, volta a subir de novo, cai, divulgação de balanço também. E a pergunta do momento é, a taxa Selic vai mudar de trajetória, essa trajetória de queda, e vai começar a subir? Tá? Assim como o Federal Reserve ele observa indicadores de atividade econômica, o Copom faz a mesma coisa aqui no Brasil para tomar as decisões. O IBGE, você gosta ou não, acredita ou não que os dados são verdadeiros, divulgou a taxa de desemprego do segundo trimestre, foi de 6,9%, um ponto percentual a menos que no primeiro trimestre. E aí esse recuo da taxa reflete a nossa atividade econômica. Também foram divulgados os dados de volume de serviços, cresceu 1,7%. A produtividade da indústria de transformação, isso sim, caindo 1,3% no primeiro tri em comparação ao último trimestre de 2023, considerando que a produtividade, o que é? É resultado da divisão entre volume produzido e horas trabalhadas. Você vai ver que a gente teve um aumento de produção, mas as horas trabalhadas aumentaram mais. A produção aumentou 1%, as horas 2,3%. Isso impacta a produtividade. A produtividade é um dos maiores problemas estruturais do Brasil, mas isso é papo para outro vídeo, senão vai ficar longo demais isso aqui, aí já atrapalha a nossa produtividade. Com relação ao futuro da Selic, todos esses dados, redução de desemprego, nível elevado de atividade econômica, aumento da produção, demonstram dinamismo, isso pode pressionar a inflação também. As apostas para a próxima reunião do Copom estão cada vez mais voltadas para um aumento de 0,25 a 0,5 pontos percentuais, em vez da manutenção da taxa Selic. Além disso, você tem uma forte crítica do governo federal em relação a esse alto patamar da taxa de juros, aquela briguinha, aquela picuinha ali. Só que o governo também não quer que a inflação suba. Para manter a inflação na meta, o Copom pode optar por uma taxa maior, isso pode impactar o Ibovespa, então fique preparado, não reclame. E como eu mencionei anteriormente, o preço do minério de ferro lá na China está em queda e isso impacta diretamente na Vale. BTG Pactual revisando a estimativa, reduzindo o preço-alvo das ADR de 16 para 12 dólares. E aí você vê, ao mesmo tempo,
empresas do setor de proteína se beneficiando do aumento das exportações, que atingiram ali 1,14 bilhão de dólares, um aumento de 34% em relação ao mesmo mês do ano anterior. E entre os principais destinos, a gente tem o quê? China representando mais da metade das exportações, além de Estados Unidos, Emirados Árabes, Filipinas, que importa também. A China não está mais construindo, construção civil está desacelerando, mas a galera quer comer carne pra caramba do mesmo jeito. Então esse crescimento das exportações está relacionado, pode estar relacionado à expectativa de aumento nos preços da carne já em 2025, já que o ciclo negativo parece estar se aproximando ali, parece que chegou ao fim, agora a tendência é de alta, o ciclo do boi é um movimento natural dos preços de gado ao longo do tempo, isso começa quando a oferta é mais baixa, isso faz os preços subirem, isso ali a galera quer produzir, todo mundo aumenta a produção, com mais carne, com mais boi no mercado, o preço começa a cair de novo. Quando os preços caem, isso desestimula e ninguém mais, agora eu não quero mais também, diminui novamente e aí o ciclo se reinicia. Esse é o ciclo, é um ciclo, essa dinâmica junto com a desvalorização do real torna os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional, as nossas commodities, e isso impulsiona ainda mais as nossas exportações. Então quem vende carne deve estar animado com essas perspectivas, mas quem vende Kit Kat e eletrodomésticos, não. Essa semana foram divulgados os balanços atrasados da Americanas referentes ao ano passado. Meu Deus, que judiação. Os primeiros 6 meses desse ano também, prejuízo de 2,27 bilhões em 2023. Na abertura do mercado de quarta-feira, as ações despencando mais de 70%. E você fala assim, pô, o negócio já tinha caído, como é que consegue ainda cair mais 70%? Pois é, isso aí é para aquela galera que fala assim, ó, já caiu demais, agora não dá mais para cair. Fechou o dia com a queda de 57%, a 14 centavos. A receita líquida caiu 42%, o EBITDA ficou negativo. Americanas parece se aproximar do dia em que descansará em paz. Varejo é brabo. A impressão que dá é que, forando, como diria o poeta também, Amazon, Mercado Livre e Magalu, talvez, o resto tá naquela fase ali que o médico olha a tomografia e fala, olha, eu dou esse prazo aqui, coloca até num papelzinho ali, porque é chato falar, é isso aqui que eu dou. Pode viver mais do que isso, mas eu não garanto. E agora eu vou até falar disso porque se por um lado você tem varejo, é brabo, é difícil, né? Aviação, construção civil, etc. Ações de bancos sempre vale a pena? Você já deve ter ouvido um monte de gente falando, inclusive eu, que vale a pena ter ações de bancos na carteira, que é mais seguro, que paga dividendo, etc. Mas você já tentou entender o que acontece na prática para que o mercado goste tanto das ações do setor bancário? Principalmente para quem busca montar a carteira de dividendos, uma carteira com foco no longo prazo, previdenciária? É simples, eu vou te explicar. Em 2023, o número de brasileiros inadimplentes passou da casa dos 70 milhões. E isso afetou o segmento de concessão de crédito? É claro. Isso dá praticamente metade da nossa população economicamente ativa inadimplente. Rolou calote da Americanas, chegou de voadora no Bradesco, o Santander também tomou o dele, não ficou de fora. Bancos sofrendo com inadimplência, o aumento da inadimplência no ano passado. O Bradesco ele teve um 2023 que ele não vai querer recordar, a Americana nem se fale. E qual foi o prejuízo do Bradesco em 2023? Tenta lembrar. Que prejuízo? O banco lucrou 15 bilhões. Muita gente assustada ali, as ações ficando extremamente baratas, mas a gente está falando de um lucro de 15 bilhões de reais. Se o Bradesco quisesse, ele comprava 5 Americanas só com o lucro dos últimos 12 meses hoje. E daria para comprar 30 Casas Bahia ou mais. Então o Bradesco ele divulgou o balanço do segundo trimestre de 2024, surpreendeu. Lucro líquido de 4,7 bilhões no segundo tri desse ano, acima do que vinha sendo projetado pelo mercado. Estamos falando de um período no qual o acionista do Bradesco não quer lembrar disso mais nunca, dessa fase. O Bradesco está muito mal relativamente, comparado com o histórico.
Ou seja, do ponto de vista estrutural, se você for analisar o nosso país, a nossa economia, comprar ações de bancos no Brasil é sim muito seguro. É porque são empresas com fundamentos sólidos e sempre estão preparadas para ganharem dinheiro e bastante dinheiro em qualquer cenário econômico. E mesmo quando elas cometem erros, como o Bradesco, ainda continuam lucrando pra caramba. Então, a não ser que aconteça uma tragédia daquela de castelo de carta um atrás do outro, que nem foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, ações de grandes bancos vencem. E até nesses casos, você vê que lá na crise o Warren Buffett comprou ação de banco e se deu muito bem. E se acontecer uma tragédia desse patamar, aí é outra história. Não vai ter renda fixa, não vai ter nada que salve ações do setor elétrico, que salve a sua carteira por um tempo. E agora, as ações que eu invisto aqui, pouco conhecidas, fora do radar, com potencial, com muito risco também, começando com Vitia, VITT3. E aí você fala, o que é isso, Badu? Que diabo é isso? Eu falei que são pouco conhecidas. A Vitia é uma empresa, né, uma holding ali, atua na produção industrial de insumos para produção agrícola, ou seja, você tem ali inoculantes, adjuvantes, acaricidas, né, produtos fertilizantes com função de proteger, aumentar a produtividade das coisas das plantas. É isso que ela faz. Resumindo, faz com que as plantas cresçam mais, produzam mais, morram menos. O agro ali no Brasil é top. A empresa tem essa divisão dentro da organização interna. Vou colocar na tela para você fertilizantes foliares e produtos industriais. Depois você tem micros de solo, condicionadores de solo e organominerais e produtos biológicos, que na minha opinião é uma divisão bem interessante em termos de potencial, inclusive dentro da empresa. Tanto que apesar do cenário desfavorável, queda nas receitas em 2023, fecharam o ano com um crescimento de 10% na receita líquida de biológicos. Eu não sou especialista nisso, apesar de eu ter consultado especialistas nesse setor, inclusive distribuidores dos produtos da empresa e de outras empresas do setor, antes de começar a comprar as ações nesse ano. Falei com especialistas, falei com um distribuidor que eu conheço, mas essa divisão ela mostra que a Vitia ela tem boa diversificação nos segmentos e é interessante ver que ela tem entregado crescimento e também possui diversificação geográfica entre as regiões. É claro que tem o peso maior ali no Sudeste, Centro-Oeste, é o coração do agro no Brasil, mas também está na região Sul, está na região Nordeste, na região Norte. Falando de forma simples, ela vende para quem planta milho, soja, feijão, café, algodão e tem uma galera no Brasil que faz isso. Então a empresa tem potencial de crescimento. Tem riscos? Sim, é uma empresa pequena. Pequena demais, né, para os padrões da Bolsa de Valores, não tem nenhum bi de valor de mercado, mas sem risco, não dá para você investir, tem boas margens, boa rentabilidade, endividamento muito saudável, tag along de 100%. Não está cara, na minha opinião, está barata e está exposta aos ciclos das commodities. Então, por isso você vê lucro líquido, EBITDA caindo desde 2022 até o momento. 2022 foi o pico ali, mas tem potencial para voltar a crescer nos próximos anos quando os preços dessas commodities voltarem a subir também. Fechou o trimestre com prejuízo líquido, é bom eu deixar claro aqui, mas também aumento de 73% no crescimento da receita líquida de biológicos. Então eles estão bem posicionados para continuar capturando crescimento desse segmento e dos outros também. Receita líquida de 99 milhões, EBITDA ajustado de 18 milhões, prejuízo de 17 milhões, como eu falei, mas ela costuma ter esse segundo tri fraco mesmo. Por isso que apesar do crescimento da receita, o segundo trimestre ele tem pouca representatividade no faturamento total do ano, mas não nos custos. E aí tem prejuízo. Mas se você for ver em 2023, o segundo tri representou 10% do faturamento do ano apenas. Tá? Mas mesmo com esses desafios, ela segue entregando ali crescimento, segue trabalhando com um cenário de crescimento de EBITDA, de receita e visão de longo prazo. Isso faz com que ela saia mais forte desse cenário de ajuste global negativo que o mercado de insumos agrícolas está vivendo e viveu em 2023. A segunda empresa que a gente vai ver nesse vídeo é a Panvel, o código aqui é PNVL3, que já é mais conhecida principalmente para quem for da região sul, por conta da rede de farmácias, mas ela não faz só isso. Tá? A realidade é que a Panvel é muito mais do que apenas uma rede de farmácias, mas a rede de farmácias é a maior parte do negócio. Ela conta com a Admed, distribuidora de remédios,
Rede de laboratórios Lifar é uma empresa grande, mas não tão grande. O principal negócio acaba sendo realmente a rede de farmácias que, inclusive, mesmo com esses problemas que a gente teve no Rio Grande do Sul, nos últimos meses conseguiu crescer no trimestre em termos de vendas nas mesmas lojas, né? A sigla Same Store Sales em inglês é uma métrica importante nesse tipo de negócio. O que pesou foi que 13 farmácias fechadas por conta desses problemas, das quais 10 foram pelo motivo ali das enchentes, novas lojas que seriam abertas ali em menor número, e isso prejudicou o crescimento que ela vinha apresentando e poderia apresentar. É uma ação que está sofrendo, na minha opinião, a ação sofre mais do que o negócio, o que é bom para quem está querendo comprar. E essa questão do Rio Grande do Sul acaba sendo mais importante no meio de toda essa história, porque você tinha ali, das 601 farmácias que a Panvel tinha no fechamento do trimestre, 399 eram do estado do Rio Grande do Sul. Isso gera uma exposição a 66% das unidades ali no estado, o que obviamente foi um risco que, como a gente viu, se materializou na situação atual. Essa concentração já era um risco, acabou se materializando, mas não impactou os fundamentos. Um ponto importante de você considerar é que uma empresa como a Panvel, a margem baixa é normal do setor, ainda mais normal se a empresa está crescendo, porque as lojas demoram um tempo ali, uns anos, para atingir a maturidade, onde elas se tornam mais rentáveis. Então, se você tem muita loja nova, o resultado geral da empresa acaba sendo menor, menos lucrativo, menos rentável momentaneamente. E aí, quando esse crescimento ele começa a acontecer de fato, essas lojas vão atingindo a maturidade, é natural que a rentabilidade e a margem volte a aumentar. Mas essa situação prejudica, é claro, a rentabilidade da empresa. E a notícia boa é que, com relação à dívida líquida sobre o EBITDA, a Panvel está tranquila, 0,89, uma menor do setor. Dívida bruta, dívida líquida, sob controle, endividamento controlado. É um ponto de atenção, é óbvio, ainda mais que essa relação está subindo nos últimos anos, mas a taxa de juros está muito alta, é natural. Eu acredito que com os juros caindo e os retornos dos investimentos que ela fez ali ao longo de 2022, 2023, começando a pesarem mais nos resultados de 2025, 2026, ela deve entregar um bom retorno, na minha opinião, barata e tem potencial, na minha opinião. Na sequência, Vulcabras, código de negociação VULC3, que pode não ser também bem conhecida como investimento por alguns de vocês, por não ter tanta relevância talvez no mercado financeiro, mas as empresas que fazem parte do negócio, a Vulcabras, eu tenho certeza que você conhece, pelo menos algumas, se não todas. Ela atua no Brasil, licenciando ali, produzindo marcas de artigos esportivos, principalmente tênis. Isso representa 65% das vendas e com certeza você já ouviu falar de Mizuno, Under Armour, Olímpicos, tá? Não só você, como praticamente todo brasileiro, e a prova disso é que só no segundo trimestre a Vulcabras vendeu mais de 8 milhões de peças, o que é uma leve redução frente ao mesmo período de 2023, onde ela vendeu 8,28 milhões de peças. E essa redução ela não aconteceu apenas no segundo tri, mas também em relação aos 6 primeiros meses desse ano, quando você compara com o mesmo período do ano passado. Redução no volume. Só que o interessante de você analisar é o número de peças diminuiu, a receita total aumentou, tanto no segundo tri quanto nos primeiros 6 meses do ano. Se ela conseguiu aumentar a receita com volume reduzido, isso mostra que ela tem capacidade de repassar preço. Já que teve uma queda no volume, crescimento da receita, preço teve que subir. Então, quando a empresa consegue fazer isso, é legal. Então, se você considerar que o cenário atual no nosso país, que é hostil para varejistas, o que é de se esperar é que em um momento de juros muito altos, as empresas desse segmento sofram. Empresas desse setor com balanços mais sólidos costumam sofrer menos, mas ainda assim sofrem. Só que a Vulcabras ela conseguiu atravessar bem esse período de juros altos, crescendo o resultado. Então, quando esse cenário mudar, ela pode se dar bem. Ela tem essa possibilidade. E com o dólar em alta, como está nesse ano, a gente vendo esse dólar aí explodindo, isso favorece a empresa na medida que dificulta a vida dos concorrentes internacionais no Brasil para entrarem aqui com margens competitivas sem precisar aumentar muito o preço. Já que hoje a Vulcabras ela tem uma posição no mercado interno aqui de superioridade com relação aos concorrentes
mais inferiores ali nacionais, pela qualidade das fábricas, dos produtos, ela tem uma logística mais avançada, e essa preocupação dela acaba ficando mais com as empresas do mercado externo, né, os produtos importados. Então, o mesmo vale aqui para a próxima ação que eu vou falar para vocês, que poucos conhecem, outra também arriscada, talvez a mais arriscada que eu tenho em carteira, que é a Tecnos. Talvez, como eu disse, a mais arriscada, mas que está me dando um bom lucro. Então, empresas que produzem bens de qualidade mediana, digamos, em países protecionistas como o nosso, em um cenário de dólar alto, podem se dar bem. É a mesma coisa da Vulcabras que eu falei. Então, o cara sentiu a inflação pesar, ele não está conseguindo comprar o Nike de 2 pau para correr, ele vai talvez no Olímpicos de 1.200. Então, ela se enquadra numa faixa interessante, tanto a Tecnos quanto a Vulcabras, que é naquela ali que ela é o objetivo de muito pobre, de muita gente ali de classe média baixa, até classe média também, que vai ficar felizão, o cara fica feliz quando ele compra. E quem é de classe média alta, o cara que já tem mais condições, e até mesmo quem é rico, não tem vergonha de usar. Então essa faixa ali é interessante. Então aquele cara que o objetivo dele é o Seiko Prospex de 5, 8 pau o relógio, ele sabe que ele não pode ter ainda, mas é o objetivo dele. Rolex ele nem olha. É só se ele quiser dar um sustinho na pobreza, para a pobreza se ligar, mas ele sabe que aquilo aí está muito fora da realidade, ele nem considera possível ainda. Mas o Seiko de 5 pau sim, um dia quem sabe, quando o dólar baixar, quando ele começar a ganhar um pouquinho mais. Mas enquanto ele não está podendo, o Oriente é muito bom. E o cara que está ali há muito tempo ali com a renda diminuindo, que ele até podia comprar o Seiko de 5 pau, mas agora a coisa apertou, ele usa o Oriente também, ele compra o Oriente. O cara que entrou na modinha ali da corrida em 2020, de maratona e meia maratona, estava comprando Nike e agora a coisa ficou difícil, ele vai no Olímpicos de 1.200, que é bom pra caramba, tá todo mundo dizendo que é legal, porque tá todo mundo apertado também, então todo mundo fala que é legal e todo mundo se acredita. E também não vou me alongar demais, porque esse vídeo já deve estar bem longo já. A Tecnos é o seguinte, quase quebra um dia desse, se reorganizou, agiu rápido, reconheceu os erros, voltou a focar no que dava lucro. Então a empresa cometeu uns erros ali, tentou mexer com coisa que não devia, não tinha know-how, tomou pau, quase quebra, mas reconheceu a tempo, se organizou. Então você tem aqui margens interessantes, a empresa ela tem uma margem líquida que é acima de 17%, um payout nesse momento de 15% e mesmo com esse payout muito pequeno, um dividend yield legal, porque você tem P sobre L mais baixo, você tem margem bruta acima de 50%, rentabilidade legal, e se você for ver, rentabilidade subindo. Então, ROI e ROIC interessantes, porque ela está se recuperando, endividamento saudável, múltiplos, como eu falei, legal, e quando você olha o lucro líquido aqui, olha essa aqui é a análise gráfica que eu gosto de fazer. O lucro quase quebra, como eu falei, se organizou, e o lucro vem subindo e o juro comendo couro, taxa Selic lá na casa do chapéu e o lucro da empresa subindo. Então, é o tipo de análise técnica que eu gosto de fazer. Agora, é arriscado. A empresa, apesar de ter tag along de 100%, mas é arriscado, é aquela coisa. O valor de mercado, 396 milhões de reais. É arriscado, nada disso aqui é recomendação. Todas que eu falei são arriscadas, dá para ganhar muito dinheiro com elas, sim, mas existe a possibilidade de perder muito também. Não é um percentual grande da minha carteira, como eu falo, a base é de empresas sólidas. Enfim, agora eu quero a sua opinião. Escreva nos comentários se tem alguma empresa da sua carteira ou que na sua opinião é um bom investimento para se fazer agora, com bom potencial, mas que está fora do radar. Comenta aqui embaixo. Esse foi o vídeo, galera. Fico por aqui, um abraço, até a próxima, tamo junto, valeu!